Olá, como estão? Espero que estejam muito bem. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Vocês viram que nós estamos avançando bastante sobre a questão da fruticultura, da agricultura familiar. E hoje nós vamos começar falando sobre a produção de mudas e a implantação de pomar. Outra vez falo que nós vamos ter uma noção básica, né, referente à produção de mudas e à implantação de pomares, tá? Então, olha o seguinte, vamos lá. O roteiro da nossa aula vai ser bem tranquilo. Por que eu falo bem tranquilo? Porque acredito que muitos de vocês já têm essa experiência, né? Muitos de vocês já têm experiência de plantar, de cultivar, de colher. Então, hoje nós vamos abordar algo que vocês já estão diretamente relacionados, né? Principalmente como ao fundamento da produção de mudas, a estrutura do viveiro que um viveiro deve ter. Nós vamos abordar aqui, basicamente, sobre as mudas de acerola, abacaxi, maracujá, goiaba, mas uma coisa que eu gostaria de deixar vocês tranquilos, que as técnicas, elas são, digamos, bem parecidas. O que pode mudar é alguma particularidade, tá? Em função, digamos, da cultura, tá bom? Então, isso que eu vou mencionar para vocês, referente a essas culturas, né, que é a acerola, abacaxi, elas podem ser replicadas. Agora, eu quero deixar bem claro para vocês que o que pode variar, digamos, é a dose de algum adubo, de algum fertilizante, mas vocês vão ver que a base é a mesma, tá? Então, nós vamos ver como é que é a cultura, né, digamos, na fruticultura no Brasil, como está a questão da produção dessas culturas que nós vamos observar aqui, e nós vamos falar sobre a implantação do pomar, o manejo pós-plantio e as boas práticas. Então, vamos lá, sem mais delongas, nós vamos abordar aqui sobre os objetivos da aula. Nós vamos reconhecer os principais métodos de propagação, tá? Quando eu falo principal método de propagação, eu quero mencionar para vocês que digamos, os métodos de produção propriamente dita das culturas. Então, por exemplo, a soja tem um método de propagação, o quiabo tem outro método de propagação. Agora, as frutíferas, elas são mais, digamos, interessantes, porque nós podemos produzir mais com menos. Ou seja, de uma só planta, nós podemos ter como produzir com sementes, e temos também possibilidade de produzir através de material vegetativo, né, que são os ramos. Nós vamos adentrar mais adiante que há essa possibilidade. Então, nós vamos ter um leque de oportunidades de como produzir, né, de como propagar esse material. E depois nós vamos aqui o planejamento e a implantação do inicial do pomar. Aí vocês vão observar aqui, o que nós vamos ver aqui nessa aula, boa parte dos conceitos já foram replicados nas outras aulas. Nessa aula, nós vamos ver conceitos de educação ambiental, nós vamos ver conceitos de irrigação, vamos ver conceitos de fertilização, de adubação, vocês vão ver conceitos de, digamos, correção de solo, né, formação, digamos, da estrutura do viveiro. Então, hoje nós vamos adentrar um pouco mais na própria formação, tá? E vocês vão também ver alguns critérios, alguns cuidados que temos que ter em vista para não fazer uma coisa errada, não dar, digamos, incompatibilidade em algumas mudas e também o insucesso dessa produção. Então, vamos lá. Olha só, antes de mais nada, as mudas que eu falo que são um material vegetativo, elas devem possuir qualidade. Então, se ela possui qualidade, basicamente, o teu pomar vai ser, digamos, bem produtivo. Então, a base da fruticultura está no bom manejo do solo, no bom cuidado, digamos, do material que vai ser propagado, tá? Então, vamos lá. Então, aquela mesma situação, né? Por que a qualidade da muda importa? Porque, digamos, a qualidade da muda, ela tem, digamos, que possuir uniformidade, né? Então, o que é uniformidade? É que as plantas devem ter o mesmo padrão. Aí já vou entrar falando com vocês que se você pensa em montar um pomar inicial aí de meio hectare, ou sei lá, um terço digamos, de hectare, ou assim sucessivamente, uma área específica para fruticultura,
você deve considerar uniformidade. Por que eu falo uniformidade? Porque a uniformidade, ela é um dos principais fatores, ela é um dos principais fatores para que você possa, me escutem bem aí, ó, a uniformidade é um dos principais fatores para que você possa ter sucesso na produtividade, tá? Então, mais uma vez, ó, a uniformidade é um dos principais fatores para que você possa garantir produtividade. Porque, afinal de contas, pessoal, não é nada, digamos, interessante você ter uma planta de maracujá baixa e outra planta alta. Então, elas não vão produzir no mesmo tamanho, na mesma época, não é isso? E a outra coisa também é você, digamos, não acompanhar o potencial produtivo em função dessa falta de uniformidade, tá? Então, se não houver uniformidade, basicamente, a produtividade ela é comprometida. Outro fator também, pessoal, é a questão de sanidade. O que é sanidade? A sanidade é o cuidado, né? Digamos, é a condição que essa planta deve ter. Então, quando eu falo condição que essa planta deve ter, você deve ter certeza da planta que você está comprando. As mudas devem estar certificadas. Por que é importante, às vezes, nós observarmos a questão da sanidade? Porque uma muda, por exemplo, de manga enxertada não é barata, né? Imagina aí que uma muda de manga enxertada não é barata. Então, imagina você ter esse custo total, comprar uma muda, digamos, enxertada, e ela não for certificada. Quem te dá essa garantia, né? Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado com a sanidade. E a sanidade, ela é muito importante para manter o vigor, digamos, do pomar, né? Na instalação do pomar. Outro fator também da sanidade que eu menciono para vocês é a questão do cuidado, do zelo, do manejo das mudas antes da implantação do pomar. E a outra situação aqui também é a precocidade produtiva. Professor, eu não entendo o que é precocidade produtiva, né? O que é essa precocidade produtiva? Pessoal, a precocidade produtiva nada mais é do que o tempo em que uma planta tarda para produzir. Perdão, é o tempo que uma planta tarda para produzir. Então, quando eu falo precoce, é que uma determinada planta ela produz em menor tempo, ou seja, ela produz em menor tempo. Sabe um exemplo bacana disso? Vamos lá. Se você planta uma semente, um caroço, uma semente de manga, né, que é o caroço, no solo, ela vai demorar, dependendo da situação, entre 3, 4, 5 anos para produzir, dependendo da área. Agora, quando você já compra uma muda enxertada, dependendo da cultivar, dependendo da variedade ou da espécie, ela vai demorar 2 anos, se muito, né? Geralmente é 1 ano e meio, 2 anos, se muito. Então, você tem um retorno muito mais rápido. Por isso que fala, precocidade produtiva é que essas plantas, elas produzem em menor tempo, né? Então, a precocidade é isso, ela produz em menor tempo. Por isso que é muito importante nós considerarmos esses fatores aí, tá? Então, a precocidade está em função, digamos, da produção da planta em menor tempo. Muito bem? Então, esses três fatores são importantes para ter uma muda de qualidade. As mudas têm que ser iguais, uniforme, tá? A diferença deve ser mínima. As mudas devem estar saudáveis, livres de qualquer praga, livres de qualquer doença, e essas mudas devem produzir, digamos, lá na sua etapa de produção, com menor tempo. Por isso que algumas práticas que nós vamos ver, observar aqui, vocês vão ver, melhor dizendo, que é muito importante considerar essa questão da rápida produtividade, da rápida produção. Ao usar uma muda enxertada, você reduz o tempo de produtividade. Por isso que é muito importante nós considerarmos esse fator. Então, por que eu falo isso? Olha só. O que é uma uniformidade? Vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui, ó? Perdão, pessoal. Vocês estão vendo aqui nesse desenho aqui? Aqui eu tenho mudas com uniformidade. O que é uniformidade? São as mudas, digamos, que têm o mesmo padrão, o mesmo tamanho. Certamente, se elas estão no mesmo tamanho, numa mesma, digamos, no mesmo tamanho, elas são saudáveis, ou seja, são
plantas bem cuidadas. Então, o que acontece geralmente, pessoal? Em áreas que não têm uniformidade, geralmente tem baixa qualidade. E essa baixa qualidade, ela vai proporcionar isso aqui, ó, plantas irregulares, muitas das plantas que estão aqui, elas estão doentes, não produzem bem, tá? Então, é muito importante nós observarmos a questão da uniformidade. Ó, um pomar que tem uniformidade, ele vai ser bem mais fácil de manejar, tá? Um pomar com uniformidade, ele vai ser bem mais fácil de manejar. E, consequentemente, ele vai ter menor gasto de manejo, né? E, consequentemente, ele vai ter menor gasto de manejo, tá? Agora, olha o outro fator aqui, ó, a sanidade. Um pomar, digamos, uma muda, quando você compra uma muda que ela não tem qualidade, por assim dizer, você vai observar que, de fato, pode ter problemas, não é isso? Você pode ter problemas com a falta digamos, de cuidado. Então, se a muda ela não tiver qualidade, significa que essa muda está doente. E quando você coloca uma muda doente, né, uma plantinha doente lá no seu pomar, vai afetar o quê? Vai afetar as outras plantas, e isso é prejuízo. Por isso que eu falei para vocês, ó, que as mudas elas devem estar certificadas, certificadas. Professor, mas se eu tiver, digamos, mudas na minha própria, uma planta, digamos, um pé de laranja na minha propriedade e eu queira fazer essa multiplicação, eu posso? Claro, você pode. Aí você vai ter mais critério ainda, né? Você vai escolher as melhores plantas, você vai fazer, digamos, todo o manejo com cuidado. É melhor ainda, tá? Eu falo a questão da certificação quando você for, digamos, instalar o seu pomar, que você for comprar. Quando você for comprar uma muda, trate de certificar que aquelas mudas estão saudáveis, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só que interessante. No meio de produção agrícola, pessoal, nós temos dois métodos de propagação, tá? A propagação sexuada, que é essa que vocês estão vendo aqui, ó, propagação sexuada. Essa aqui, né, propagação sexuada. Professor, e o que é propagação sexuada? Pessoal, a propagação sexuada nada mais é do que aquela propagação que utiliza o quê? Semente. Então, quando você tem uma semente, você semeia ou planta essa semente, você está fazendo a propagação sexuada. Por quê? Porque é uma semente que veio de um fruto, né? E esse fruto, ele passou por todo um processo. Primeiro, antes de ser fruto, era uma flor. Logo após que a flor emerge, né, digamos, ela tem o quê? Ela vai emitir, vai desabrochar, melhor dizendo. Depois de desabrochar, vai ocorrer o quê? A polinização. Então, logo após a polinização, tem a fecundação e surge um novo fruto. Então, cada fruto tem um material vegetal, um material genético, que nós chamamos de sementes, né? Então, cada fruto vai ter suas sementes. As sementes, elas podem ser, digamos, viáveis ou inviáveis. Mas toda vez que você faz um plantio utilizando semente, você está fazendo uma propagação sexuada, tá? Quais são as vantagens? Baixo custo de produção e o sistema radicular vigoroso. Por que é baixo custo de produção? Porque é mais fácil você adquirir sementes, não é isso? Muito mais fácil você adquirir uma semente, que ela pode ser bem mais barata do que uma muda, digamos, enxertada. Porém, nós temos essa questão aqui de maior variabilidade genética. Professor, o que é variabilidade genética, né? Dizendo assim de maneira simples, pessoal, é uma variabilidade que pode ocorrer dentro da sua propriedade, né? Digamos, pelo tamanho ou qualidade do fruto. As plantas não são, digamos, digamos, não tem um padrão, né? Por outro lado, outra desvantagem também é o ciclo mais longo. É o que eu falei para vocês anteriormente. Quando você planta, por exemplo, uma semente de manga diretamente no solo, ela vai demorar bastante tempo para produzir. Agora, quando você adquire uma muda enxertada, ela vai produzir em menor tempo, né? Então, isso aí é algo que quando você planta a semente, ela demora muito mais tempo, tá? Então, vamos lá. Quais são outro tipo de propagação? É a sexuada.
Eu falei para vocês que nós temos dois métodos principais de propagação, né? A propagação sexuada, que é aquela feita em função da semente, e a assexuada, que geralmente para a fruticultura é a mais utilizada, tá? Então, é mais, como eu posso dizer, é mais vantajoso você utilizar a propagação, digamos, vegetativa para espécies frutíferas, tá? Por isso que é muito importante nós considerar esses fatores, tá? Então, geralmente, na fruticultura, você utiliza a propagação assexuada, que é uma propagação vegetativa. Esses métodos aqui, ó, a estaquia, a mini estaca, a mergulhia, a enxertia e a micropropagação in vitro. Estaquia, mini estaquia, né, mergulhia, a enxertia e a micropropagação in vitro. Observem que todas essas técnicas aqui, elas são técnicas vegetativas, ou seja, eu não preciso de semente para produzir uma muda. Vocês se lembram do nosso primeiro curso aqui, da agroindústria familiar? Olha só, nosso primeiro curso foi exatamente sobre isso, né? Sobre como formar como produzir a minha muda, como produzir o meu substrato. Vocês se lembram que nós tivemos isso? Então, basicamente, nesse curso, vocês aprenderam, digamos, a como fazer a sua propagação, né? Então, a propagação vegetativa, ela utiliza o próprio material, tá? Então, na estaquia, utiliza basicamente enraizamento, né, digamos, de ramos. A mini estaquia utiliza as mini estacas, você pode fazer a reprodução dessa mini estaca, né, por exemplo, igual as plantas mães, é muito utilizado, e outros fatores que nós vamos ver mais adiante. Olha só, nós temos uma estaquia, onde nós temos o quê? Um enraizamento de uma determinada planta. Depois nós temos o quê? A mini estaquia, que você já pega basicamente as estacas em pequeno padrão, e você consegue fazer aí, digamos, esse trabalho. Depois a mergulhia, você pega parte, né, digamos, da planta e coloca sobre o solo, né, dentro do solo. Esse solo ele vai induzir, digamos, enraizamento, e aqui você gera uma nova planta. E depois nós temos aqui a enxertia, né? Na enxertia é o que vocês mais conhecem, né? Digamos, a enxertia, nós temos a união de duas partes vegetativas. Uma é o porta-enxerto e a outra é o enxerto, tá? Então, olha só que interessante. A enxertia é uma das principais práticas utilizadas na fruticultura. Repito, a enxertia é uma das principais práticas utilizada na fruticultura. Depois disso, nós temos aqui, ó, a micropropagação. Pessoal, essa micropropagação, ela é muito interessante, muito segura, tá? É uma das práticas de fácil que eu falo que eu considero mais seguras dentro da propagação vegetativa, porque, de fato, pessoal, ela vai tratar a muda da melhor maneira possível. Ela consegue, digamos, produzir uma muda. E daqui, ela consegue isolar as melhores plantas e, consequentemente, fazer uma reprodução, tá? Olha só que interessante. Nós temos aqui, para que você possa produzir esse tipo de muda, você tem que ter um ambiente que possa acondicionar, digamos, essas plantas, tá? Então, a ideia principal é que vocês possam observar o seguinte fluxo. Eu vou produzir minhas mudas, depois de produzir minhas mudas, eu tenho que deixar essas mudas para se desenvolver em um determinado momento. Então, por isso, assim, quando você pensa em ter uma estrutura um pouco maior, é muito importante que você tenha um mini viveiro, né? Um viveiro de mudas, ou, digamos, uma área destinada ali para você deixar suas mudas. Então, a literatura, ela sempre recomenda que os viveiros, as estruturas, digamos, de cobertura, tenham o que? O sombrite entre 30% a 50%, né, de sombreamento, conforme a espécie, tá? Então, o substrato, isso é importantíssimo, né? Sem o substrato, a muda ou a planta, ela não consegue se desenvolver. E aqui na questão do substrato, pessoal, nós temos uma série de fatores, né? Que vocês conseguem, digamos, formular o substrato.
No nosso primeiro curso, nós fizemos 3 formulações. Nós fizemos um substrato de baixo custo, nós utilizamos matéria orgânica, digamos, da mata, né? Utilizamos terra de mata, nós utilizamos também ali substrato, aquele que você compra no supermercado, e nós fizemos o enriquecimento com digamos, alguns nutrientes. Então, veja que é muito importante você poder, digamos, fornecer o substrato para essas mudas, porque lembre-se que as mudas, quando elas estão aqui no substrato, vocês estão vendo aqui, ó, ela deve ter os nutrientes necessários para ela se desenvolver. Ela só chega nesse nível aqui, né, se de fato aqui tiver nutrientes em quantidades necessárias, tá? Logo após, nós temos o que? A irrigação. Foi a aula que nós vimos, né, na segunda-feira, nós temos a irrigação. Então, a irrigação, ela é importantíssima para que nós possamos, digamos, ter esse controle, né? Aqui você vai ter um ambiente para fornecer uma sombra de até 50%. Depois, essas plantas devem estar condicionadas em substrato, de preferência que tenha nutriente, que vá irrigação, e depois nós temos que garantir que essas mudas cheguem até no ponto de transplantio. Para viveiros comerciais, eles têm a certificação, e a certificação te garante que, de fato, aquela muda é de qualidade, tá? Qual é o risco, pessoal, de você comprar mudas que não são certificadas? Qual é o risco? O risco, pessoal, é basicamente de você comprar, por exemplo, uma planta de laranja e vir uma planta de limão, ou você comprar uma muda de, digamos, de limão galego e vir limão cravo, tá? Então, quando você compra mudas que não são certificadas, geralmente elas têm esse possível erro, né? Esse possível erro de comunicação. Por isso que é muito importante ter, digamos, sempre esse cuidado de comprar mudas certificadas. Mudas certificadas, elas querem dizer o quê? Quer dizer que são mudas sadias, mudas que têm qualidade e que vão garantir, de fato, uma boa produtividade. Tá bom? Olha aí, vamos lá. Palavra-chave de hoje, a palavra-chave de hoje é produção de mudas. Produção de mudas. Vamos lá. Muito bem. Então, eu falei para vocês aqui, ó, como é que é a estrutura. Veja só. Aqui eu fiz um esquema, pedi fazer um esquema aqui de sombreamento. Então, perceba aqui, ó, para cada tipo de planta, eu tenho que ter um tipo de sombreamento. Então, veja só, aqui eu tenho o meu substrato, o substrato ele deve ser bem fértil, né? Deve estar livre de qualquer tipo de inseto. Por quê? Porque aqui, pessoal, que vai garantir o crescimento dessas mudas, tá? Então, geralmente, para cada tipo de planta, eu tenho que ter um tipo de substrato. Porque, afinal de contas, as plantas, elas têm um requerimento nutricional. Elas têm, digamos, uma quantidade de nutrientes que é necessário para que elas possam se desenvolver, tá? Por outro lado, também, depois que você planta, digamos, as mudas, você tem que fornecer o que? A irrigação. Se você não tiver condição de fazer uma irrigação como essa, automatizada, você pode fazer uma irrigação com micros aspersores, inclusive com mangueira, né? Você pode fazer aqui, basicamente, esses microaspersores, tá bom? Então, vamos lá. Por outro lado, pessoal, antes de você levar a campo essas mudas, vocês têm que verificar se elas são mudas certificadas. É o que eu falei para vocês, né? Então, existe uma série de empresas que elas vão dar garantia no produto. Por isso que eu falo e menciono para vocês, antes de fazer o investimento, você tem que ter a certeza que vai executar com qualidade, tá? Então, por exemplo, já que nós vamos ter, digamos, vocês vão ter a possibilidade de ter digamos, uma agroindústria que despolpa as frutas, vocês lembrem que, para que possa ter aproveitamento total, digamos, das frutas, em função da polpa, a matéria-prima tem que ter qualidade, não é isso? Então, quando a matéria-prima ela tem qualidade, pessoal, digamos, já um passo adiante, né? Você vai ter, digamos, qualidade, inclusive mesmo no aproveitamento
no aproveitamento da matéria-prima, tá? Então, vamos lá. Agora eu quero falar para vocês algumas espécies que são bastante utilizadas. E aqui eu gostaria de trazer para vocês a acerola, né? A acerola é um fruto com bastante resposta e bastante presença no meio comercial, tá? Porque é uma fruta que, de fato, ela tem um alto teor de vitamina C, tá? É uma planta que tem alto teor de vitamina C, segundo a medicina, né? A vitamina C é muito importante, né? Digamos, para o ser humano, para manter o sistema imunológico em dia. Ela é bastante presente no Nordeste, tá? Porque é uma cultura relativamente fácil de se manejar, e por que não utilizar aqui em nossa região, tá? Então, é uma fruta muito interessante. E ela está concentrada basicamente no Nordeste do Brasil, né? A produção de acerola. Então, olha só, a acerola é uma cultura que ela não é difícil de se cultivar. Quando você realiza o manejo de maneira correta, ou seja, não falta água, não falta adubação, não falta o manejo, não falta uma poda, a produtividade, digamos, da acerola, ela é altíssima, tá? Então, geralmente, é uma cultura muito fácil e que ela pode trazer, digamos, alto valor produtivo, tá? Ela pode trazer alto valor produtivo. Então, geralmente, você já vai ter a possibilidade aí, digamos, de rentabilizar, de capitalizar com a acerola. A acerola é uma das principais matérias-primas que se utilizam para digamos, polpa, né? Então, vocês vão ter essa possibilidade de produzir a acerola de vocês e despolpá-la aqui na agroindústria, né? Fazendo essa parceria e tendo, digamos, vantagem econômica aí para vocês, tá? Então, qual é o melhor método de, digamos, de propagação, né, digamos, dessa acerola? A acerola, ela pode ser utilizada, digamos, por mudas, pode ser mudas híbridas, né, já são produzidas, ou você também pode fazer as suas próprias mudas, utilizando o que é estaquia, né, estaquia você vai pegar, digamos, uma parte, digamos, dos ramos da acerola, você vai utilizar um indutor de crescimento, que é basicamente estimula a formação de raízes, né, que no caso aqui é o ácido indobutírico, né. Esse ácido aqui, pessoal, é um material que ela induz o crescimento. Então, quando você tem as estaquinhas, retira as estaquinhas da sua planta, que você coloca, por exemplo, esse material aqui, ele garante com que as raízes sejam, digamos, produzidas de maneira mais eficiente. Por isso que estimula o enraizamento. A outra, hoje também, digamos, é a enxertia, né? Consegue fazer enxertia para exatamente reduzir o tempo de produção, tá? Reduzir o tempo de produção, algo muito importante, interessante, que nós vamos considerar para a produção, digamos, da acerola. Aí vocês me perguntam, mas professor, só pode fazer a reprodução da acerola de maneira vegetativa? Não. Se pode utilizar sementes, fazer o plantio das sementes, e quando essas mudinhas estiverem um pouco maiores, você pode fazer o que? A enxertia, tá? E nas plantas maiores, você consegue fazer a estaquia, que são técnicas bastante interessantes. Então, como é que faz a estaquia? Ó, você vai retirar uma parte da planta, tá? Vai deixar, digamos, ela limpa, sem folhas, tá? É importante que ela esteja sem folhas, e depois você vai colocar aqui esse indutor de crescimento, que nós chamamos, que é o ácido indobutírico, tá? Então, quando você pega esse ácido indobutírico e coloca no ramo, com pouco tempo, ela vai começar a enraizar. Então, quando começa a enraizar, né, ela vai ter o quê? Vai crescer. E uma vez que a planta cresce, você ganha uma nova muda. A enxertia, né, que nós falamos aqui, que é a garfagem, você já conhece muito bem, você vai, digamos, potencializar, digamos, a produtividade da acerola. Você consegue potencializar a produtividade da acerola. A enxertia aqui, pessoal, ela vai entrar como acelerador de produtividade, tá? Como acelerador de produtividade. Vocês lembram do exemplo da manga? Quando você planta por semente, demora a produzir. Quando você planta uma muda enxertada, você produz mais rápido. Na acerola, do mesmo jeito.
Apesar, pessoal, apesar de ter nos viveiros aí, já terem mudas híbridas, mudas que produzem mais rápido, né? Então, você tem a possibilidade de comprar essas mudas. Se você achar caro, você pode fazer também a estaquia ou a enxertia, tá? Então, o abacaxi é outra cultura que eu gostaria de trazer para vocês, né? Que ela tem um ciclo bianual, é uma das culturas, uma das frutas que tem bastante representação aqui no Mato Grosso, no Nordeste e também no Sudeste, tá? Então é uma cultura muito interessante. Vocês vão ter a porta portas abertas referente à comercialização desse fruto. É uma fruta que gera muita polpa e que vocês podem também trazer aqui para a agroindústria para fazer o despolpamento, né? Interessante. Então, quais são os tipos de mudas que nós temos para o abacaxi? Nós temos a coroa, né? Que é basicamente ali aquela parte que fica no próprio abacaxi. Depois tem o filhote, que nós chamamos de filhote lateral. Geralmente, ali no filhote lateral, sai uma mudinha abaixo digamos, do fruto, né? Ou do pseudofruto, que nós chamamos, que é uma inflorescência, né? Então, geralmente, ele sai ali. Então, filhote e filhote rementão são, digamos, métodos de propagação. Então, você consegue plantar, digamos, o abacaxi em meio desse, considerando, melhor dizendo, esse tipo de propagação, tá? E nós temos aqui o rebentão. O rebentão é uma brotação bem mais vigorosa do abacaxi, tá? Então, o abacaxi, acredito que você já conhece muito bem. Eu recomendo, né, digamos aqui, considerar o abacaxi como um dos frutos aí no pomar de vocês, porque a resposta ela é bastante significativa, tá? Então, como esse curso aqui ele é de noções básicas, eu vou trazer apenas alguns detalhes básicos e referente a essas culturas, tá? Então, muito bem. A outra cultura que eu gostaria de trazer para vocês, pessoal, é o maracujá, tá? O maracujá é uma fruta muito saborosa, ela é bem atendida no mercado, ou seja, o maracujá, ele tem abertura referente à produção, tá? O maracujá, ele tem, digamos, um valor atrativo no mercado. O maracujá, ele tem, digamos, as suas particularidades, mas ele não te deixa na mão no que se refere à produtividade. Então, geralmente, pessoal, o que nós mais recomendamos é que as mudas tenham qualidade, que elas sejam sadias antes de realizar o plantio, tá? Então, antes de você realizar o plantio, nós recomendamos, eu particularmente recomendo que vocês verifiquem a condição das mudas de vocês e que elas sejam uniformes, tá? Professor, eu posso produzir minhas mudas? Sim, deve. Eu acredito que o maracujá é uma das culturas mais versáteis, né? Bem dinâmica. Você pode produzir a sua própria muda. Então, o que eu recomendo? O que eu recomendo para vocês se você quiser formar suas próprias mudas? Eu recomendo, primeiro, comprar uma semente de qualidade, uma semente certificada, tá? Em função da cultivar que é mais aceita no mercado, tá? Então, eu recomendo que você compre a semente de qualidade. Segundo, que você faça um substrato também de qualidade, que tenha, digamos, nutriente disponível, que tenha uma boa concentração de matéria orgânica e que tenha estrutura, para que, quando essa semente germine, a planta possa ter característica ali para, digamos, melhor dizendo, que a planta possa ter condições de desenvolvimento. Terceiro, que você mantenha sempre a sua planta hidratada, tá? Manter a planta hidratada é algo muito importante. Então, é muito importante que vocês considerem essa questão do maracujá. Então, a maracujá eu posso produzir por semente, por enxertia, tá? Aí vocês falam, mas professor, eu posso produzir maracujá por enxertia? Pode sim. Mas é o seguinte, para padrão comercial, nós recomendamos sempre sementes, tá? Padrão comercial, sempre recomendo sementes. Por quê, pessoal? É bem mais prático, bem mais barato. A enxertia, você vai ter, digamos aí, mais vigor, por assim dizer, digamos, no que se refere à questão de doença. Existem algumas espécies de maracujá
que elas são, digamos, bem suscetíveis à doença, ou seja, são bem fraquinhas referente a alguns tipos de doença, né? Principalmente como a fusariose, tá? E com isso pode ser que boa parte das plantas do pomar tenha problema. Então, somente nessa situação, eu acredito, né, e recomendo que a enxertia vale a pena. Mas para você fazer a formação do seu pomar, com certeza, pessoal, nós vamos considerar aí as sementes, né, um método de propagação por semente. Então, vamos lá, pergunta para vocês. A propagação por semente, ela é sexuada ou assexuada? Vamos lá. A propagação por semente, ela é sexuada ou assexuada? Quem falou sexuada está correto, é isso mesmo, tá? É sexuada. Então, basicamente, para maracujá, é muito importante você formar suas próprias mudas ou comprar mudas certificadas, tá? E outra cultura aqui que eu gostaria de trazer para vocês, aqui não é tão comum, mas é a goiaba, tá? Vocês acreditam que a goiaba, para consumo em mesa, ela pode ser bem atrativa, mas também o consumo industrial também, ela vai trazer um valor agregado, tá? Por que eu falo valor agregado? Porque se você tem a possibilidade de levar a sua produção para uma fábrica, e aí eles vão fazer o quê? Vão extrair a polpa. E como você já vai ter a possibilidade de trazer a sua matéria-prima, né, para a agroindústria, que vai ter aqui no IFMT, você tem a possibilidade, basicamente, de conciliar, digamos, o útil ao agradável. Aí a goiaba você vai ter, digamos, diversas maneiras de poder aproveitá-la. Pode ser in natura, você pode vender, digamos, em natura na feira, você pode aproveitar ela também em uso industrial mediante a polpa. Você pode enviar sua produção para despolpar e assim vender a polpa, né, como um valor agregado, dando um valor agregado, tá? Então, vamos lá. Na goiaba, é muito comum você ter, digamos, a estaquia, a mergolia e os porta-enxerto. E aqui eu gostaria de para vocês aqui, olha só. A estaquia, igualmente falei para vocês lá na cerola, você pode tirar pedaços, digamos, dos ramos, colocar basicamente no indutor de crescimento de raízes e fazer as próprias mudas. Consequentemente, também você pode fazer a mergulhia, pegar parte desse ramo, colocar sobre o solo e assim originar uma nova planta, tá? E pode ser também utilizado a enxertia. Mas olha só, pessoal, a acerola, a goiaba, elas podem utilizar esse tipo de propagação, mas também pode comprar, digamos, as mudas já certificadas, que você vai ter melhor qualidade também na sua produção, perfeito? Tá interessante, não é? É algo muito interessante que eu gosto de falar disso, porque é uma área que eu me identifico muito, tá? Então, vamos lá, olha só, para dar um incentivo para vocês, o IBGE fez um estudo, um levantamento, na verdade, né? O IBGE fez um levantamento, só pegar aqui. O IBGE fez um levantamento sobre a produção, né, digamos, dessas culturas que nós estamos trabalhando. Olha só, nós temos basicamente uma estabilidade referente à produção, né, digamos, de abacaxi, de maracujá e goiaba. Olha só que interessante. Olha só, abacaxi, maracujá e goiaba. Olha só, nós temos aqui, ó, digamos, a produção em toneladas. Aqui o azul é o abacaxi, essa curva aqui, o abacaxi, quanto de produz, né? O abacaxi está liderando, depois lidera o maracujá e depois a goiaba, tá? Então, a goiaba, ela está sendo bastante utilizada também. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer para vocês que de fato, mercado tem, tá? Mercado tem para a produção frutífera. E aí eu quero deixar para vocês esse grande incentivo. Pessoal, olha só. Vocês já estão recebendo capacitação mediante os cursos. Eu acredito que todos que estão aqui querem produzir e vão produzir.
você já tem, basicamente, o local para beneficiar a produção, que vai ser essa agroindústria aqui no IFMT, que é uma parceria, né, com a comunidade geral. Vocês vão ter isso. Então, olha só que interessante. Você já tem mais de 2 incentivos para produzir frutas, tá? Então, se você tem isso, por que não se aprofundar mais, né? Por que não já ir se organizando, preparando o seu solo, quantificando mais ou menos quantas mudas vocês vão precisar em função do tamanho da sua área e produzir, tá? Então, isso é muito importante. Agora, nós vamos ver sobre a implantação do pomar. Algo bem básico, pessoal, porque de fato vocês já têm esse conhecimento, mas eu quero trazer algo, uma noção básica sobre essa questão do planejamento, e qualquer coisa nós vamos se aprofundando mais com o decorrer dos cursos que for aparecendo. Lembro também a vocês que vocês irão receber, digamos, assistência técnica mediante os extensionistas que logo, logo vão estar à disposição de vocês para incentivá-los a produzir, tá bom? Então, vamos lá. A escolha da área, pessoal. A escolha da área, eu quero aqui passar alguns minutos desse tempo aqui com vocês para explicar essa questão da escolha da área. A escolha da área sempre vai estar em função do manejo, tá? Então, se você tiver a possibilidade, digamos, de iniciar um empreendimento referente ao pomar, você pergunte o seguinte, tá? A minha área tem como fornecer irrigação? A minha área está próximo de alguma cidade? Ou qual é a distância, digamos, da minha área de produção para a cidade? A outra pergunta é o seguinte, qual é a condição do meu solo? O terreno é acidentado, né? Tem possibilidade, digamos, fazer outros empreendimentos? Então, isso é uma das perguntas chaves, tá? Porque com isso, você já sabe mais ou menos, ter uma ideia de quanto vai investir, tá? Se a sua área estiver com baixa fertilidade natural, você tem que fazer as correções, não é isso? Então, por isso, você tem que fazer o quê? Análise de solo. Então, a análise de solo, pessoal, imagino que vocês muitos já sabem muito bem, já estão cansados de ouvir falar sobre a análise de solo, mas ela é importantíssima. Por que ela é importantíssima? Para que você possa ter, digamos, a noção de como está a fertilidade do seu solo. Então, quando você tem essa possibilidade de ver como está a fertilidade do seu solo, você já sabe o que você necessita corrigir. E é aí, pessoal, onde entramos aqui a aplicação de tudo aquilo que vocês já estão conhecendo nesse curso, que é realizar a amostragem do solo, a análise do solo, fazer a correção do solo em função da análise, vocês vão quantificar quanto de nutriente vão necessitar e qual é, basicamente, o tipo de cultura, tá? A outra questão também, que é muito importante, é a época de plantio, tá? Olha só, pessoal, e aqui eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês. Se na propriedade que vocês estão não tem possibilidade, digamos, de usar irrigação, o que se deve fazer? Hã? Se na propriedade que vocês estão não tem condição de utilizar irrigação, né, seja por A, B ou C motivos, qual é, digamos, a recomendação? É fazer o plantio na época das chuvas, não é isso? Então, por exemplo, quando você não tem irrigação, você pode e deve fazer o plantio na época das chuvas. Isso é muito importante mencionar isso, tá? Agora, se você tem irrigação, se você tem essa condição, olha só que interessante. Quando você tem irrigação, você tem uma maneira mais estratégica de posicionar o teu manejo. Então, como eu tenho irrigação, eu consigo plantar, inclusive, fora de época, não é isso? Então, é muito importante observar esses fatores, tá? Por quê, professor? Porque eu tenho irrigação. Quando você tem irrigação, você consegue fazer, é, manejar a tua área diferente de uma área que não tem irrigação. Quando você tem irrigação, você consegue manejar a sua área diferente do sequeiro, por assim dizer, tá bom? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Por que eu devo ter esse cuidado na escolha da área? Se eu tenho uma área, digamos, com terreno acidentado ou com topografia irregular, qual é a maneira que eu devo utilizar para fazer, digamos, o plantio? Eu devo fazer o que? Eu devo fazer, digamos,
seguir alguns critérios. Eu devo adotar a conservação do solo, eu devo adotar, digamos, o plantio em curva de nível, né, para respeitar essa questão do solo. Até mesmo a questão da análise do solo tem que ser em função desses fatores, tá? Então, geralmente, o que eu expliquei aqui para vocês, eu deixei nesse esquema, né? Então, nesse esquema, o que eu quero dizer para vocês? Ó, que aqui nós temos a possibilidade, digamos, de determinar como vai ser o meu plantio, em função desse planejamento, tá? Muito bem. Agora, pessoal, que interessante, ó, nós temos aqui sobre a implantação do pomar. Então, quando você escolhe a área, já tem certeza, tem análise de solo em mãos, é muito importante vocês dimensionar como vai ser o espaçamento, digamos, das culturas que você vai utilizar. Porque, pessoal, eu vou ser bem franco com vocês, tenham bastante cuidado na hora de fazer o plantio. O cuidado tanto na adubação quanto no espaçamento, tá? Então, cada cultura tem um espaçamento específico. No caso da acerola, ela pode ser plantada de 4 a 4 metros, né? 4 a 4 metros. Abacaxi, ele pode ser plantado entre 30 a 40 centímetros entre plantas em fileira dupla. Você pode deixar ali um espaço entre fileira dupla de aproximadamente 1 metro, né? Dependendo da situação. Maracujá varia bastante, pessoal. Ó, aqui eu coloquei de 3 a 2,5 metros. Mas o maracujá varia bastante, porque varia em função da variedade, varia em função se você tem irrigação ou não. Então, tudo isso varia, né? Mas aqui a goiaba, ó, nós temos de 6 por 4 metros. Então, veja só. Se no momento do plantio você fizer um posicionamento, o espaçamento errado, você pode adensar o plantio ou não. Você pode comprometer a produtividade. Por isso que é muito importante observarmos o que a literatura menciona referente à questão do espaçamento, tá? Então, é muito importante observar esses fatores. Eu espero que nós possamos ter aqui, pessoal, uma possibilidade de fazer um dia de campo, né? Seja aqui ou em alguma propriedade, para explicar para vocês como é que faz esse tipo de preparo, tá? Irrigação, a irrigação você já receberá aula segunda-feira, tá? Principalmente, pessoal, quando vai fazer o plantio das mudas, eu recomendo sempre ter o cuidado nos primeiros meses, tá? Nos primeiros meses, a irrigação ela deve ser quase que constante para garantir que a muda tenha um pegamento, digamos, garantido, né? Ou melhor dizendo, a irrigação é importante para que o pegamento seja garantido, tá? Principalmente nos primeiros meses. E principalmente ainda se você for plantar fora de época, no que se refere fora das chuvas, tá? Então, por exemplo, quando nós observamos isso, a irrigação é importante, assim também como o tutoramento. O tutoramento ele é utilizado, digamos, no maracujá, ele é utilizado em pepino, dependendo da situação ele é utilizado, mas é muito importante que é para conduzir a cultura. Depois disso, nós vamos ter a formação de copa. Então, olha lá, nós temos o plantio. O plantio ele é muito em função da espécie, tá? Consequentemente, também nós vamos ter a formação, digamos, da copa da espécie que você for utilizar. Então, dependendo, pessoal, da espécie, nós temos podas que começam 3 meses e temos podas que podem ir até 18 meses, tá? No caso da manga, tem 3 podas iniciais, que são em função, digamos, do crescimento da planta e para a formação da planta, né? Então, basicamente, o objetivo da formação é basicamente garantir com que a planta tenha vigor, se desenvolva de uma maneira uniforme, tá? Muito bem, aqui eu gostaria de falar para vocês aqui, ó, os principais erros que acontecem, pessoal, em um investimento. Aí vocês vão falar assim, professor, eu desisti porque eu não consegui, ou eu desisti porque não deu certo. Aí quando nós começamos a escutar isso, nós temos que refletir, né, e aprender com os erros. Eu sou assim, quando eu erro em alguma coisa, ou quando eu faço um investimento errado, eu analiso e vejo a situação e vejo o que eu posso aprender daquilo, né? Então, tratando em fruticultura, um dos erros mais comuns é usar mudas sem precedência, pessoal. Ó, usar mudas sem precedência. Ou seja, se você for começar um plantio
e as mudas não estiverem boas, aí você já pode parar por aí. Outro erro, pessoal, é ignorar a análise de solo. Eu entendo, pessoal, que existe áreas pequenas e que você vai fazer um aproximado. Mas é o seguinte, o aproximado não é o exato. Então, é sempre recomendável utilizar a análise do solo, porque é com a análise de solo que você consegue, digamos, quantificar quanto de nutrientes a planta vai necessitar. Você vai, com a análise de solo, determinar se o solo precisa de correção ou não. Outro fator também, que é um erro, é basicamente você plantar uma cultura, uma espécie fora do espaçamento. Isso é como esgotar, digamos, as possibilidades. E a outra, abandonar o manejo depois do plantio. Eu vi muito isso comum no Tocantins, algumas pessoas plantando manga, né? Perdão, pessoal. Plantando manga. Preparo do solo impecável, o plantio impecável. Sabe o que eles faziam muitas vezes? Ah, ele vai demorar muito, né? Então, como demora, eu falo em questão de meses, eles deixam abandonado. O que que acontece? O mato toma de conta. Pessoal, o mato, ele pode reduzir a produtividade de uma planta de maneira significativa, tá? Por isso, não abandone o seu plantio. Vamos lá. Agora vamos fazer aqui as boas práticas, né? Nas boas práticas, nós temos aqui a utilização da certificação, a amostra do solo e também seguir todos os padrões necessários desses fatores, tá? É algo muito importante. E agora, já para a gente finalizar a nossa aula, nós vimos aqui sobre os métodos de propagação, vimos que é muito importante considerar as configurações do viveiro, respeitar as informações de formação da muda e obter sempre a questão do manejo, digamos, da área, tá bom? E aí, o que vocês acharam da aula? Espero que tenham gostado bastante. A gente se vê na próxima aula. Até mais!